Fala galera, começando aí mais um bate-papo descomplicado, descontraído, para falar da ciência do exercício físico. E hoje um tema relativamente pouco conhecido. O Fernando vai falar um pouquinho para nós sobre esse tema. Antes de mais nada, saudações, Fernando. Tudo bem por aí? E aí, Fabrício, tudo bem? Tudo tranquilo? O pessoal que está acompanhando o canal aí também, sejam bem-vindos. Realmente, o tema é um tema relativamente pouco conhecido, né? Mas quando o tema é novo também, a gente amplia os nossos conhecimentos, né? Eu acho interessante esse aspecto. A gente vai falar sobre a relação entre o exercício físico e a doença renal crônica. Nós sabemos que os rins ele tem importantes funções fisiológicas. Ele é responsável pela excreção de produtos finais de diversos processos metabólicos, produção de hormônios, controle hidroeletrolítico, controle do metabolismo ácido básico, e ele atua também na regulação da pressão arterial. E as doenças renais crônicas são um termo geral utilizado para denominar alterações diversas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal. E isso gera múltiplas causas e fatores de risco. Estima-se que a doença renal crônica afeta de 10 a 12% da população em geral. É geralmente silenciosa, imperceptível para os indivíduos. Na maior parte do tempo, a evolução da doença renal ela é sintomática, fazendo com que o diagnóstico seja feito tardiamente. Nos estágios mais avançados, as alternativas de tratamento são os procedimentos de hemodiálise ou transplante. Atualmente, cerca de 120 mil pessoas realizam hemodiálise no Brasil, número que cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. Um dado muito interessante é que todos os anos mais de 20 mil pessoas, pacientes, entram em hemodiálise. Além disso, a hemodiálise é responsável por alterações significativas na vida social, profissional e na qualidade de vida dos pacientes renais crônicos. Mas aí você se pergunta, né, o que o exercício tem a ver com isso? A gente vai ver que tem muita relação, né? Porque já há evidências científicas sobre os possíveis benefícios do exercício físico para as pessoas com doença renal crônica e em hemodiálise, no que se refere à capacidade de força e capacidade aeróbica. Então, nós vamos trazer um especialista, né, que trabalha especificamente com esse tema. Ele vai nos trazer as mais recentes pesquisas, o que ele vem desenvolvendo de pesquisa nessa área, né? Vai definir para a gente quais são essas doenças renais crônicas, quais são os fatores de risco e, principalmente, as alterações relacionadas à doença e ao próprio tratamento dialítico que afeta a capacidade física dessas pessoas. E o mais importante, né? As principais modalidades de exercícios e os efeitos conhecidos do treinamento físico nessa população. Então, eu vou pedir para o Fabrício apresentar o nosso convidado aí. Vamos lá. Bom, Fernando, como você disse, né, o tema tem realmente tudo a ver com exercício, né? Só pela leitura que eu fiz dos trabalhos indicados, né, pelo professor, a gente vai ver que o bate-papo vai ser muito interessante. Então, nosso bate-papo, né, de hoje é com o professor Pedro Henrique Figueiredo. Ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Ele é mestre em ciências pneumológicas pela UFRJ e doutor em ciências fisiológicas pela UFVJM. Hoje o professor Pedro ele é professor adjunto do departamento de fisioterapia da UFVJM e ele é docente permanente do programa de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional também aqui da UFVJM. E ele desenvolve linhas de pesquisa sobre avaliação funcional e reabilitação de pessoas com doença renal crônica. Bom, antes de mais nada, né, todo mundo sabe o que eu vou pedir, né? Peço que se inscrevam no canal, acionem as notificações e, se possível, curtam e compartilhem esse vídeo, né? Para nós é fundamental que vocês façam isso, porque isso é que motiva a gente a continuar aí, né, a fazer os programas. Então, vai também levar a que atinjam mais pessoas, né? Exatamente. Também, né? Exatamente. O número de pessoas tem acesso a esse tipo de conhecimento. Exatamente, né? Então, como você sabe, o bate-papo é descomplicado, é descontraído, né? E o mais bacana é ser baseado em evidência científica, né? Não tem nada de achismo aqui nesse programa. Bom, então eu vou rodar a vinheta e a gente já volta com o nosso convidado. Até logo.
Já estamos aqui com o professor Pedro para esse bate-papo aí com informações científicas de um tema não tão comum, que é entender essa relação aí entre as pessoas portadoras de doença renal crônica e o exercício físico. Pedro, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Eu que agradeço o convite, gente, é muito legal, né? Acho sensacional. Começa pelo próprio nome do canal, né? Acho uma sacada fantástica, né? O que o exercício tem a ver com isso. Então, para mim é um prazer estar aqui, né? E poder fazer esse bate-papo com vocês e espero que eu possa aí contribuir, trazer alguma informação, né? Alguma coisa a mais aí para as pessoas. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Obrigado pela disponibilidade. E eu que agradeço o convite de vocês. Maravilha. Pedro, olha só, para esquentar aí, eu gostaria que você falasse um pouco dessa história sua, né? Com esse objeto de estudo que nós vamos conversar aqui hoje. Ou seja, o que te levou, né, a esse interesse em estudar essa relação entre o exercício físico e a doença renal crônica? Isso é uma coisa interessante, né? Que esse interesse já vem de muito tempo, né? Antes de eu vir aqui para a universidade, né? Eu sempre trabalhei na área hospitalar, então a maioria dos hospitais que eu trabalhei sempre tinha centro de hemodiálise e eu sempre tive interesse, né? Em entender um pouquinho mais o que era o processo terapêutico da diálise propriamente dita, né? Então eu sempre li e nessa leitura você acaba achando, né? Olha, tem treinamento físico, o exercício físico se aplica, né? Mas eu nunca pude me dedicar, né, a isso devido às outras atividades. Quando eu vim para cá, foi muito interessante, né? Quando entrei aqui, eu trabalhava, né, a professora Márcia Lima, que já se aposentou, né? Quando eu cheguei aqui, ela falou, olha, Pedro, eu estou começando 2 linhas aqui. Uma é com doença de Chagas, que é a minha linha de doutorado, né? Que a gente está até hoje trabalhando nessa linha também. E eu comecei uma outra linha, que é com doença renal crônica, hemodiálise, né? Aqui na Santa Casa, e eu queria saber se você tem interesse, né, em começar. E para mim caiu como uma luva. Eu falei, nossa, eu sempre tive a curiosidade, o interesse, já tinha lido alguma coisa, e agora eu poder aprofundar, estudar, pesquisar, né? Fazer a imersão dentro do assunto, para mim foi assim, sensacional. Aí eu caí de cabeça, encontrei uma equipe que um corpo, né, do corpo clínico, né, lá do centro de hemodiálise, né, toda a equipe médica, enfermagem, nutricionista, né, o pessoal todo assim abraçou a ideia, né, e a gente está desde 2012, né, trabalhando, né, com essa área especificamente, né, foi minha linha de doutorado, foi meu trabalho de doutorado e a gente continua até hoje, né, graças a Deus trabalhando com ensino, pesquisa, né, e extensão dentro dessa linha, né, que é avaliação funcional e reabilitação, prevenção, né, dentro do cenário da doença renal crônica, mais especificamente agora, né, a gente tem trabalhado dentro da hemodiálise. Uhum. Pedro, vamos tentar delimitar assim para quem está acompanhando o canal, né? O que é a doença renal crônica? Ou o que são as doenças renais? Parece que é um termo amplo e que há várias, né, subdivisões aí, né? O que a gente vai falar hoje especificamente? Exatamente, né? A doença renal crônica, por definição, é a perda da função renal, né? Perda das funções regulatórias renais, que é independente da causa. As causas são diversas, né? São diversas causas. Sendo que as principais causas, né, as 2 maiores causas, né, etiologias da doença renal crônica, são hipertensão e diabetes, né? Então, por aí a gente já começa a perceber por onde que o exercício ele vai caminhar dentro do cenário, né, da doença renal crônica. E a doença renal crônica, ela tem, né, segundo as diretrizes internacionais, né, ela é dividida em praticamente 5 estágios, né, 5 classes de gravidade, né, que vai dar 1 a 5, a 3 tem a divisão de 3A e 3B, né, mas de uma forma geral 5 classes. Sendo que na classe ou no estágio 5 é o estágio considerado a doença renal dialítica, né, doença renal crônica dialítica, que é o estágio no qual a função renal ela torna-se tão ruim, né, tão degradada, que o rim torna-se incapaz de atender as necessidades fisiológicas, né, de gerar, né, de fazer as suas funções regulatórias de uma forma compatível com a vida. Aí entra o tratamento, né, dialítico, que é uma forma de terapia de substituição renal, né, que tem a diálise peritoneal, a outra modalidade que é definitiva é o transplante, e tem a hemodiálise, que é a mais realizada no Brasil e no mundo, né, mais de 90% do tratamento dialítico no Brasil é feito por hemodiálise. E é justamente essa população, né, que é o indivíduo em hemodiálise, que é o foco, né, do meu trabalho, né, da minha linha de trabalho hoje em dia. Legal. Ô Pedro, em relação às alterações relacionadas a essa doença, né,
e ao próprio tratamento aí dialítico, como que isso afeta a capacidade de fazer exercício dessas pessoas? Isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, se a gente perguntar aí para sair na rua e perguntar qual que é a função dos rins, né? Praticamente todo mundo vai acertar. Né? O rim é filtrar o sangue, o rim é, né, produzir a urina. Isso está certo, né? De fato é isso mesmo. Só que isso é uma das funções. Né? A gente, né, igual o Fernando e o Fabrício, vocês trabalham, né, também dentro da fisiologia. Você sabe, o rim ele é um órgão regulatório de diversas funções. Função cardiovascular, função muscular, função óssea, regulação neuroendócrina, enfim. Ele trabalha, assim, ele é um órgão fundamental, né, para modular a função, né, regular, ajustar a função de diversos sistemas. Então, se a gente vai pensar, né, que o rim vai perdendo essa função, ele vai perdendo as suas funções regulatórias, esse indivíduo ele vai sofrer de problema cardiovascular, né, de problema, tanto que é o acidente vascular cerebral e o infarto, né, as doenças vasculares, os eventos vasculares é a principal causa de mortalidade, né, de morte nesses indivíduos, que é em torno de 20 vezes maior do que na população sem doença renal. Eles vão desenvolver sarcopenia, que é a perda da massa muscular, a disfunção muscular, né, com perda de massa magra. Eles vão desenvolver osteopenia e osteoporose, com aumento da chance de fraturas. Né? Eles vão desenvolver disfunções da função cardíaca, hipertrofia, né, principalmente a cardiopatia hipertrófica, em decorrência da doença. Disfunção pulmonar. Então, repare, então, todo o ciclo, né, de eventos fisiológicos importantes, né, para a execução do exercício, que é a captação do oxigênio, transporte, utilização no músculo, ele vai ser afetado. E isso vai levar a um descondicionamento muito grande. E a gente ainda pode somar outros fatores, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade, né, porque esses indivíduos, eles passam, a rotina deles, quando eles entram no tratamento dialítico, isso muda completamente. Né, são 3 a 4 horas de sessões dialíticas, 3 vezes por semana, né, independente se chova, faça sol, é feriado, não é. Os sintomas da doença. Então, assim, isso leva uma série de alterações na vida do indivíduo, né, na saúde emocional, na saúde física, que inclusive também serve como desestimula a prática da atividade física, e eles vão ficando cada vez mais sedentários. Né, então ainda junta o desuso, né, da musculatura, a falta, o comportamento, o estilo de vida sedentário somado, né? E interessante que a hemodiálise, né, o tratamento dialítico, apesar dele ser assim, um procedimento que é fundamental, né, para a sobrevida desses indivíduos que chegam nesse estágio da doença, né, o estágio mais grave, algumas comorbidades são adquiridas pelo tratamento dialítico, né, são induzidas, né, como o aumento o agravo, né, da doença vascular, o aumento da inflamação crônica, né, o estado inflamatório. Então, assim, o próprio dialítico o tratamento dialítico por um braço, ele também ajuda a piorar as questões físicas, né, e principalmente as emocionais desses indivíduos, né. Então, a gente já vê que é uma condição clínica, né, que vai ter repercussões bem sérias, né. Eu tenho até uma imagem, né, para poder mostrar aqui, de uma disfunção, do grau de disfunção óssea que a gente observa nesse paciente, né, que foi um dos pacientes que a gente fez uma avaliação ano passado, né, desculpa, isso, ano passado, já estou até perdendo a noção do tempo, esse negócio de pandemia. No ano passado a gente fez, né, avaliação pelo DEX, né, de todos os pacientes lá em hemodiálise. Eu queria até mostrar para vocês o grau de disfunção óssea, né, que esses indivíduos eles desenvolvem. Ótimo, pode projetar aí que eu posiciono aqui, por aqui. Então, aqui nessa imagem, o que a gente vê? Isso aqui é uma imagem do DEXA, né, que é um exame considerado padrão ouro, né, para avaliação clínica e também como dentro da pesquisa, né, científica, para avaliação de composição corporal. Então, aqui a gente tem uma imagem dos ossos, né, uma imagem óssea de um indivíduo entre 30 e 40 anos saudável e um indivíduo na mesma idade em hemodiálise há mais ou menos 5 anos, né, próximo de 5 anos de tratamento dialítico. E o que a gente observa? Quanto mais escura for, né, a imagem do osso, quanto mais densa a imagem, maior é a densidade mineral do osso, né? Melhor é a saúde desse osso. Então, se a gente for comparar, por exemplo, o osso aqui, vamos olhar aqui, ó, o terço final do braço aqui, ó, antebraço e mão, a gente praticamente quase não enxerga a mão do indivíduo, né? Então, a gente vê que a densidade mineral é muito afetada, né? Ele perde densidade mineral óssea, tanto pela doença, assim como pelo próprio tratamento dialítico, né? E se a gente vê que isso aqui é uma imagem só para mostrar o que seria esperado, a faixinha azul seria a faixa ideal para esse indivíduo, né?
de acordo com a idade. Então, ele deveria estar, né, dentro com uma densidade mineral óssea dentro dessa faixinha azul. E olha onde é que está esse indivíduo, né, lá embaixo. Então, a gente, né, por aqui dá para observar a degradação física, né, que na composição corporal que a doença, assim como o tratamento dialítico, ele vai levar. Nossa. Certo? Muito, hein? É interessante, Pedro, que você comentar isso, assim, a ideia de que é uma pessoa frágil, né? Não sei se eu estou falando, passa essa ideia de fragilidade, né? E isso pode levar também a ideia de que não pode fazer exercício físico. Isso gera, Exatamente. eu acho que essa é uma Exatamente, questão. Fernando. Inclusive, se isso não falta é artigo, né, de revisão falando sobre as barreiras do exercício físico, né, quais são as barreiras, já que, né, o que a literatura já traz é tão positivo, por que isso não é feito em larga escala, né? E das grandes barreiras é o medo. O medo não só do paciente, mas como o medo da própria equipe, né, de saúde que trata desses indivíduos. Imagino. E de fato, sim, né, são indivíduos que apresentam uma incidência, né, de fragilidade, né, indivíduos são classificações de fragilidade, né, existem ferramentas para isso, de avaliar o nível de quão frágil esse indivíduo é, e realmente é uma prevalência considerável. E isso está associado, inclusive, à probabilidade, no risco de morte, né? Quanto mais frágil, quanto maior o grau de fragilidade, maior é, obviamente, o risco de morte, né? Isso em um ano, tem trabalho de 1 ano, trabalho de 3 anos. Então, isso é um empecilho, né? O medo de fazer o exercício. Tem uma coisa muito interessante que, assim, eu comecei a ler seus trabalhos e fui ler outras coisas, que eu não tinha sacado isso, que é a questão da fístula, né? Sim. Você pode falar isso porque algumas pessoas não fazem o exercício físico com medo de ter alguma complicação em relação à fístula. Acho que seria legal você comentar da fístula e explicar o que poderia ocasionar o exercício prejudicar, né? A fístula, só para, né, a gente situar, para fazer a diálise, né, tem que funcionar, né? O sangue sai do corpo da pessoa, ele é, né, bombeado para a máquina, na verdade ele é aspirado da máquina, ele é bombeado para a máquina, aí a máquina faz o papel do rim e o sangue volta para a circulação, né? Então, para conseguir fazer isso, tem que fazer uma cirurgia que pega uma veia do braço, geralmente é o braço, primeira escolha, né, o braço não dominante, e junta ela com a veia, né, faz uma anastomose, para a veia ficar mais calibrosa, mais pressurizada, e isso, né, possibilitar o sangue circular com eficiência na máquina. E existe, né, realmente um cuidado muito grande com a fístula, né, porque, inclusive, problemas com a fístula são consideradas complicações clínicas, né, do paciente em hemodiálise, então realmente tem que ter um cuidado muito grande, e acaba que eles deixam de utilizar o braço para quase tudo, né, e isso gera um outro problema. Na verdade, tem que ter o cuidado, né, obviamente, evitar impacto no braço, mas não evitar movimentar o braço, né, então isso é um outro problema também, né. Só para tentar esclarecer, então, por exemplo, esportes de atividade de contato, então deveriam ser evitados, né? Eu fico pensando assim, natação, a questão do suor, isso, como é que é isso? Não. Aí só a questão da higiene, né? Mas a higiene deles é manter o local limpo, né? Eles têm um período para ficar com saída de diálise com curativo, mas acabou ali, o tirativo pode ser removido, o banho normal, né? Então é um cuidado com a higiene normal, né? Da fístula, né? Do braço. Mas atividade de impacto, por exemplo, luta, né? Que envolve queda, que envolve risco de queda, por exemplo, assim, atividades de contato físico, né? Contato com bola. Então, por exemplo, um vôlei, se um indivíduo tem uma fístula no braço, não é perigoso a bola bater, né? Causar lesão. Então, realmente tem um monte de restrições para o membro superior. Mas, por exemplo, uma natação já não seria tanto problema. Uma caminhada, uma corrida, né, o exercício de musculação com orientação, né, para evitar a carga excessiva naquele braço. Enfim, tem umas precauções, né, realmente devido com a fístula. Pedro, e uma dúvida, né, que pode ser a de muitas pessoas, né, porque quando você pensa no exercício físico para o paciente que está lá no diálise, logo vem à mente o seguinte: o sujeito ele precisa ficar 3 horas, 4 horas, 3 vezes por semana ali na diálise. E aí a dúvida e a pergunta é possível levar esse exercício até essa pessoa? Ou seja, já que o sujeito ele está lá 3 horas, né, na diálise, é possível ele se exercitar enquanto faz a diálise? E aí a gente tem até que pensar nessa lógica
que você comenta do funcionamento da bomba, porque o exercício vai aumentar a circulação por si só. Isso, há riscos? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa possibilidade, né? É não só uma possibilidade, como é uma recomendação. Né? Esses indivíduos são a recomendação para fazer exercício, ele pode ser feito em dias não dialíticos, ser feito em dias dialíticos. Né? Em dias dialíticos, recomenda inclusive que ele seja feito durante a sessão de diálise. Né? Então, assim, tem risco? Não, tem risco. Mas como é que o risco pode ser amenizado? Né? Primeiro, o exercício ele só pode ser realizado até as 2 primeiras horas de diálise. Então, nas primeiras 2 horas, porque a partir dali o risco de complicação hemodinâmica, né, induzida pelo exercício, ele aumenta. Aí o exercício, o risco-benefício, o risco passa a ser maior. Então, assim, o ideal é fazer ele na primeira hora, no máximo até a segunda hora. E justamente... Oi, pode falar. Pedro, o exercício ele ajuda na hemodiálise ou não? É justamente isso que eu ia falar. Isso ainda é um pouco controverso na literatura, né? Mas eu acredito que seja muito mais pelos métodos de avaliação. Né? Como é que está se avaliando o efeito do exercício. Mas justamente esse aumento da circulação, né? O aumento da vasodilatação induzida pelo exercício, ele estaria associado ao aumento da remoção de soluto, da excreção, né, de fósforo, por exemplo, né, que é um marcador importante, um marcador clínico importante da doença. Só que alguns trabalhos mostram que realmente uma sessão de exercício agudamente ele causa melhora, ele inclusive melhora a eficiência do tratamento dialítico, né, só que outros trabalhos não conseguiram mostrar o mesmo efeito. Né, então, assim, há essa lacuna ainda ser um desfecho, não tem um desfecho convergente nos trabalhos, sabe? Então, mas tem muito problema em limitação, inclusive, de método de avaliação, né? Porque tem outras questões envolvidas. Quando você vai avaliar soluto, né, o organismo tende a compensar isso para não deixar o soluto variar muito na concentração do sangue. Então, qual é o momento de avaliar? Né? É logo depois, no final da diálise, imediatamente após o exercício. Então, tem muita divergência quanto aos métodos de avaliação também. Isso eu acredito também que seja um fator que justifica a falta de convergência, né? Mas o exercício, né, e a gente pode basear não só na literatura, pelos próprios relatos dos pacientes que fazem exercício, eles falam que inclusive o tempo ajuda a passar mais rápido. Imagino. Que aquilo acaba virando uma distração, né, e fora os benefícios, né, você tem redução da incidência de câimbras, que é muito comum no final do tratamento dialítico, né, quando eles estão terminando o tratamento ali, a frequência de câimbras ela é o momento mais frequente das câimbras aparecerem, o exercício ele tem um efeito também na prevenção, né, das câimbras, né, no final da diálise. Então, assim, é uma recomendação, na verdade. Agora, assim, os cuidados tem que ter, né? Principalmente os cuidados com a fístula. Né? Aí sim, esse paciente dialisando, aquele braço que está com ele tem que ficar totalmente parado. Ele não pode mexer, senão realmente vai gerar um problema. O paciente promete... E um problema significa uma nova cirurgia. Né? Então, realmente, assim, o exercício no braço em diálise, né, realmente o braço tem que ficar imóvel. Aí isso causa algumas restrições aos tipos de exercício. Né, que a gente pode fazer, né? Mas é recomendado. Eu fico imaginando imediatamente, pensando no cara lá na diálise, eu penso no cicloergômetro, né? Naquele cicloergômetro portátil. Eu não sei se foi esse tipo se você chegou a usar, né, esse tipo de cicloergômetro lá na diálise. Mas assim, eu fiquei imaginando, né, como algo que seria talvez muito benéfico, né? Obviamente que de forma supervisionada, mas eu imagino já uma sala de diálise com várias bicicletas ali para receber os pacientes, para eles fazerem atividade física orientada, obviamente, né? Existe isso? Existe essa perspectiva? Inclusive, né, você citou aí um dos trabalhos que a gente fez no meu doutorado, a gente usou, né, o cicloergômetro, aquele cicloergômetro portátil, né? E os indivíduos pedalavam 40 minutos. Então, se você pegar, assim, tem alguns trabalhos mais antigos com foto, inclusive de cicloergômetro mesmo, ao lado da máquina de diálise. O indivíduo paradinho, com o braço esticado, dialisando e pedalando no cicloergômetro, né? Na bicicleta estacionária mesmo. Sim. Mas, né, na nossa realidade, a gente usou o cicloergômetro portátil, o indivíduo pode fazer até deitado. Exatamente. Coloca. E, assim, é muito interessante, sabe? Assim, é lógico que os indivíduos mais descondicionados, né? Você tem aquele período de adaptação, a carga mais levinha, mas depois que eles se adaptam, assim, são 40 minutos ali pedalando e assim, a melhora funcional que isso causa, né, de condicionamento físico, de prevenção de complicações, né, e os trabalhos mostram, inclusive, sobre a mortalidade, né, isso não só no indivíduo com doença renal, como na população em geral, né, o exercício físico como um protetor cardiovascular, né. Então, Oi, pode falar.
Fala um pouco mais desse trabalho seu, a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas sim, importante. eu acho que você foi envolvido assim, né? Quase 4 anos envolvendo, assim, que resultados principais você encontrou nesse trabalho? Você tinha 2 grupos, um fazendo o exercício, o outro não, como é que foi? Esse trabalho eu gosto de contar até a historinha dele, sabe? Que eu acho que como é que nós chegamos no trabalho, né? E é interessante, quando a gente começou essa linha lá em 2012, né, nós tínhamos uma ideia. E é muito interessante quando você começa a pesquisa, às vezes, com uma ideia, e quando você vai fazendo, o seu caminho começa a mudar completamente com base naquilo que você vai vendo, né? E isso aconteceu. A gente começou lá fazendo uma avaliação, a gente não conhecia o perfil clínico, funcional desses indivíduos, vamos fazer uma avaliação física, etc. e tal. E uma coisa começou a chamar a atenção da gente, falou, olha, esses indivíduos apresentam uma fraqueza específica da musculatura inspiratória. A gente começou a observar isso, falou, olha que interessante, isso aí não estava nem no nosso... essa avaliação da força muscular respiratória, ela entrou ali como o Patinho fez, sabe? Vamos avaliar isso aqui para ver. E isso começou a chamar a atenção, falou, gente, olha que interessante, fraqueza muscular respiratória quase 25%, 30% dos indivíduos têm. E quando a gente começou a pesquisar, não tinha nada, assim, nada falando, um trabalhinho aqui, o outro ali, relacionando uma coisa com a outra. E a gente começou a pesquisar, falou, vamos ver o que isso, né? Qual que é a relação disso na qualidade de vida, qual que é a relação disso com a capacidade física deles. E para nossa surpresa, a gente viu que o indivíduo que tinha fraqueza muscular respiratória, ele tinha uma chance de apresentar redução da capacidade física quase 5 vezes maior que o indivíduo com força muscular respiratória normal. Olha só. Aí, interessante, a gente falou, aí, e se a gente treinar essa musculatura? Né? O que efeito que gera? Aí, pesquisando, né, a gente estudando isso ao longo do tempo, né, tinha alguns trabalhos também, tinham, na verdade, na época, 6 trabalhos avaliando o efeito do treinamento dessa musculatura específica, e saiu até uma revisão sistemática, em 2017, do grupo aqui na Pernambuco, um grupo brasileiro, né, que até eu mandei, né, vai estar também na referência, vai estar no canal, que uma revisão sistemática mostrou, de fato, o treinamento muscular inspiratório, ele melhora a capacidade física desses indivíduos e tal. Só que ainda a gente ficou uma pergunta, né? Primeiro, os trabalhos tinham uma qualidade metodológica, eram trabalhos mais antigos, né? A qualidade metodológica ainda não era, assim, né, o ideal, então tinha algumas falhas metodológicas. E o principal, mas melhora quanto? Ou seja, melhora como, né? Comparado a um exercício físico tradicional. Aí que veio a ideia desse trabalho que a gente fez, né? Porque a gente pegou um grupo de indivíduos, fizemos o treinamento aeróbio, né, um treinamento de leve a moderada intensidade, com ciclo ergômetro. Um outro grupo fez só o treinamento específico da musculatura respiratória, e um outro grupo fez os 2. Ele fez o treinamento combinado. Né? Então, eles passaram por um período de controle, eles foram controles deles mesmos, né? Eles ficaram 8 semanas sem exercício físico, depois 8 semanas realizando as intervenções, né? 3 grupos. E o resultado ele foi muito interessante. Posso até projetar esse resultado aqui para vocês verem um dos resultados? Claro. Nessa imagem aqui, estou só mostrando, né, exemplificando uma foto do nosso projeto aqui, ó, o grupo que realizou o treinamento, tá vendo? O ciclo ergômetro, sentadinho. Opa, desculpa. O braço, né, que está dialisando, ele está imóvel, né? Tá ali o braço do indivíduo quietinho, com ele dialisando, e pedalando. Né? Então foram 40 minutos de pedalada, 5 minutos de aquecimento, 30 minutos, né? Isso teve uma progressão do exercício, né? Mas chegou a 30 minutos de exercício com uma sensação de esforço de leve a moderada, né? Pela escala de Borg. Vocês usavam PSE, né? Usamos né? a percepção de esforço, né? Pela escala modificada de Borg. E um outro grupo realizou o treinamento muscular inspiratório, que é realizado com esse aparelhinho aqui. Né? Então foram 3 séries de 15 incursões respiratórias a 60%, né, perdão, a 50% da força máxima deles, da força muscular respiratória. Então um grupo fez só o exercício respiratório, um grupo só pedalou e um grupo fez os 2. E o resultado assim, nos deixou muito surpresos, né, que essa figura que é parte dos resultados, né, do ensaio. Aqui eu tenho medida de força muscular, mas eu vou trazer aqui para medida de capacidade física, avaliado pelo Shuttle Test. Avaliado pelo Shuttle Test. Então aqui eu tenho o grupo que fez o treinamento respiratório, o grupo que fez o treinamento aeróbio, né, o treinamento no ciclo ergômetro, e um fez o treinamento combinado. Então a barrinha pretinha, né, a barrinha escura representa o momento pré-controle, a barrinha do centro representa o momento entre o pós-controle ou pré-intervenção e o pós-intervenção. E o que a gente observa? Que as 3 intervenções aumentaram a capacidade física, né, a tolerância ao exercício, melhoraram a distância caminhada no Shuttle Test. Mas o que foi mais interessante, assim, que trouxe acho que foi a novidade, vamos dizer assim, no trabalho,
foi mostrar que a melhora alcançada com treinamento respiratório, ela foi equivalente, foi igual, praticamente igual, né, a do treinamento aeróbio de leve intensidade, leve a moderada intensidade. Sensacional. Então isso falou, nossa, um aparelhinho que são 3 séries de 15 incursões respiratórias, que não dá 5 minutos, uma atividade de baixíssimo risco, né, praticamente risco nenhum em termos, né, de hemodinâmicos, enfim, e que tem uma melhora similar, né, muito próxima de um treinamento aeróbio. É lógico, né, os efeitos, vamos botar assim, globais do treinamento aeróbio, isso não foi avaliado, né? Então, mas o que a gente avaliou, que foi força muscular, capacidade física, marcadores inflamatórios, né, a melhora foi similar a um treinamento aeróbio. Então isso chamou muita atenção para essa modalidade de treinamento, né? Porque o tradicional, o clássico, em termos de treinamento físico, né, para essa população, é o treinamento aeróbio, né, vamos chamar assim o treinamento aeróbio, e o treinamento resistido, que é de fortalecimento muscular. É isso. Né, são os dois tradicionais, né, e a combinação deles vamos dizer assim, é a prescrição ideal, fazer ideal. os dois. Exato. Fazer os dois, principalmente pelo efeito que o treinamento resistido tem, né, na melhora de força muscular, na saúde óssea, né, e etc. E só que tem essa modalidade de treinamento, assim, ela corre por fora, né, que ela não substitui essas duas, jamais, mas ela entra como uma possibilidade a mais de treinamento físico, inclusive a gente pode fazer em casa. É muito simples, né? O equipamento aí super simples. Talvez, né, Pedro, aí um próximo passo é juntar os três. O aeróbio contra a resistência e fazer também o exercício da musculatura respiratória. Que nesse princípio, inclusive, né, que tem hoje, né, inclusive, né, você, Fabrício, trabalha com isso, a questão do exercício acumulado, né, assim, é uma modalidade de treinamento que ele não gasta 5 minutos para fazer, ele pode fazer 2, 3 vezes ao dia. Será que isso também, né, tem um efeito melhor do que ele fazer ali 3 vezes por semana? Né? Exatamente. Então, abre perspectivas para outras perguntas, né? E principalmente o efeito a longo prazo, né? Qual que é o efeito disso a longo prazo? O do efeito da fraqueza da musculatura respiratória, a gente já até, um trabalho que a gente o trabalho está na revista, a gente tem resultados preliminares disso, a gente conseguiu mostrar que a fraqueza muscular respiratória aumenta o risco de morte em 3 anos, a gente fez uma coorte de 3 anos, em quase entre 5 e 6 vezes, né? 5 ou 6 vezes maior do que o indivíduo que tem a força muscular respiratória normal. Então, será que o treinamento físico, especificamente o treinamento respiratório, tem algum efeito a longo prazo, né? São um monte de perguntas ainda que a gente tem perspectiva de responder, né? E futuramente, né? Então, vamos dizer, o treinamento físico é a modalidade não farmacológica mais indicada, né? Para esse indivíduo, acho que como para a população em geral, né? Pedro, com certeza. Você já deu a dica aí, você acha que esse exercício pode ser feito de forma não supervisionada, né? É possível ele fazer em casa. Né? Sim, sim. Isso porque é um exercício de repercussão praticamente nenhuma. Pressão arterial não varia, frequência cardíaca, sensação de esforço, né, pela escala de Borg, não variou zero, não variou nada. Então é uma modalidade muito simples, né, e que o indivíduo ele pode levar para casa e fazer aquele exercício sozinho, né. Uhum. E ele poderia fazer isso nos dias alternados da diálise, seria isso? Sim, assim como exercício aeróbio. Né? É lógico que isso exige uma avaliação, uma estratificação de risco, né? Como acontece no cenário da doença cardiovascular, não é todo mundo que pode fazer exercício sozinho, né? Mas aqueles indivíduos que têm risco ali não proibitivo, né, para fazer exercício sozinho, é mais que recomendado, uma caminhada, né, fazer um exercício na academia, de preferência, né, se for numa academia acompanhado por um profissional, né? A gente tem tentado isso também, isso era uma perspectiva para esse ano, mas a pandemia veio e nossos planos, né, foram adiados, de fazer um trabalho de contra-referência, entrar em contato com as unidades básicas de saúde da cidade dos indivíduos, né, de onde eles vêm, porque aqui a gente, o setor aqui da Santa Casa, ele atende quase 20 municípios, né, então esse indivíduo ele sai da diálise, vai embora para casa e fica em casa, a maioria deles. Então, por que não fazer atividade no posto, né, com acompanhamento, né, da equipe de saúde, né? Então tem algumas barreiras que a gente ainda precisa quebrar, que o grande problema, né, como eu falei anteriormente, o profissional da saúde tem medo de pôr a mão nesse paciente. Mas eu fico pensando porque, assim, essa modalidade de exercício, podendo fazer em casa, já quebra a barreira da necessidade de sair de casa. Né? Isso parece ser um facilitador, né? E isso sim, né? E tem outras formas de exercício também que ele pode fazer, exercícios que são em casa, né?
Mas assim, se ele puder sair de casa, isso é até mais uma questão motivadora. Sim. Né? Se ele tiver condição de fazer o exercício na comunidade, né? Fazer o exercício no ambiente de pessoas saudáveis, como por exemplo na academia, lógico que tudo isso exige acompanhamento profissional, né? Mas, por exemplo, fazer uma caminhada, aqueles indivíduos de risco cardiovascular mais baixo, indivíduos sem risco, né? Proibitivo fazer exercício sozinho. Então, até o sair de casa, engajar a família, né? Para levar para fazer uma caminhada, ou alguns exercícios de fortalecimento, né? Que pode fazer em casa. E esse exercício, especificamente, que é o treinamento muscular respiratório, ele pode fazer 2, 3 vezes sozinho, dentro de casa, no trabalho, né? Assistindo televisão, assim, porque é muito simples. É tem um custo do aparelho, mas o custo do aparelho é relativamente pequeno, perto do benefício que isso pode trazer, né? Com certeza. Ô Pedro, eu queria que você comentasse uma coisa. Eu li, né, uma revisão sistemática agora, de 2020, que você indicou, né? E fala basicamente essas coisas que você já falou, né? Efeitos de diferentes modalidades, né? E aí, fala do exercício aeróbio, né? Contra a resistência e também do exercício para musculatura inspiratória. E aí, uma coisa que eu gostaria que você falasse aqui é em relação ao estágio da doença. Por quê? Porque você até já comentou os estágios, né, das doenças, mas eu queria saber de você se há contraindicação do exercício em algum destes estágios e se há diferenciação, né, da prescrição do exercício dependente aí do estágio, né, em que a pessoa se encontra na doença renal. E se a gente pensar, na verdade, contraindicação não tem. O exercício ele é indicado desde o indivíduo que tem risco de desenvolver a doença até o último estágio que está aguardando transplante. Então, assim, e inclusive no indivíduo pós-transplante. Então, em todas as etapas, vou dizer assim, do contínuo da doença, né, da progressão da doença, o exercício ele é indicado e assim, já tem bastante trabalho mostrando o efeito do indivíduo não dialítico também. Já tem um corpo de evidência forte mostrando os efeitos do treinamento físico. Só que eu sempre gosto de chamar atenção lá para o passo inicial, né? Antes que ele desenvolva a doença, né, o exercício tem um papel fundamental. Aí eu chamo muita atenção e valorizo muito a atenção primária. Ô Pedro, uma coisa interessante, que eu até comentei no início com o Fabrício, que é uma doença silenciosa, né? As pessoas têm que... Aí é mais importante o exercício ainda, né? Porque ela demora a se manifestar, né? Demora. Os sinais e sintomas típicos da doença, né, quando o indivíduo vai perceber que tem algum problema com ele, é quando ele já está do estágio 3 para o 4. Ou seja, no 5 ele já vai para diálise. Então, assim, ele caminha ali na doença até uma fase, vamos dizer assim, moderada na doença, né? Não existe essa nomenclatura exatamente ali para a doença renal, mas tem aquele estágio inicial, um estágio intermediário e um estágio no qual já está dialítico. Ele só vai começar a manifestar os sintomas, né, os principais sintomas que vai chamar a atenção do indivíduo, né? Falou, olha, alguma coisa está errada comigo, eu tô doente, né? É quando a doença já está no estágio já lá na frente. Né? Então, o principal é não deixar ele caminhar no curso da doença. Aí que o exercício físico é extremamente importante, né? Eu falei com as duas principais condições que levam à doença renal, hipertensão e diabetes. Né? E o que não falta é, né, evidência científica dos efeitos do treinamento na prevenção e tratamento da hipertensão e da diabetes, né? Então, tem hora que você pensar assim, poxa, o caminho das pedras a gente já conhece, já sabe como é que faz para evitar, né? Então, o ideal seria o exercício ele é fundamental em todas as fases, né? Inclusive lá no indivíduo, depois que ele faz o transplante. Sim, mas como você falou, né, tem uma enxurrada de trabalhos mostrando o benefício para o diabético hipertenso. E uma quantidade muito limitada de trabalhos quando a gente vai para o campo da doença renal crônica, né? Eu acho que até isso, Pedro, é um fator que gera essa insegurança, né, por parte dos profissionais da saúde, porque muitas vezes os próprios professores não comentam muito sobre benefício de exercício físico para paciente com doença renal crônica, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é conhecer melhor a doença e conhecer esses trabalhos agora que estão surgindo, né, com esse enfoque. Exatamente, inclusive isso é um campo de trabalho também, muito aberto, né? Porque falta profissional capacitado para trabalhar com essa população. Então o medo vem muito também disso, do desconhecimento, né, do que pode ser feito, dos riscos, né, como toda intervenção tem risco, né, mas o conhecimento dos riscos, a estratificação de risco, conhecer os tipos de treinamento físico, como prescrever, monitorar,
né? Realmente falta esse conhecimento. Aqui na universidade, né, como a gente está desenvolvendo esse trabalho já, os alunos da fisioterapia, eles passam pelo estágio curricular do setor de hemodiálise, né, para eles conhecerem, né, o que pode ser feito, os benefícios, né, abrir o olho para essa população também. Né, que, assim, igual você falou, quando a gente fala de prevenção cardiovascular, prevenção, a gente não fala de prevenção de doença renal. A gente fala de prevenção de infarto, a gente fala de prevenção de diabetes, de hipercolesterolemia, né, de dislipidemia, mas a gente não fala de prevenção de doença renal. Então, realmente falta realmente uma atenção maior para a prevenção da doença e um olhar também, né, mais dos próprios profissionais da saúde para o treinamento físico nesses indivíduos, né, que já têm a doença instalada, inclusive nos estágios, né, já dialítico. Com certeza. Bom, pode ir, Fernando. Não, pode ir. Não, eu tô assim, preso no assunto ali, ele tá falando e já vem um monte de coisa na cabeça, né? Mas fala aí. Eu acho importante, Pedro, a gente comentar sobre assim, quem que é esse sujeito, né? Como é que é a vida dele, como é que é o dia a dia, como é que é. Porque eu fico imaginando, você fica lá 3, 4 horas, você vai de manhã e faz a hemodiálise, né? No final do dia, depois você vai conseguir fazer o exercício físico. Como é que é a organização da vida, da perspectiva do doente, né? Como é que é encarar? Se para a gente muitas vezes é difícil se exercitar, né? Eu fico imaginando quem tem a doença, né? Como é que a gente pode facilitar, organizar a vida dessa pessoa para que ela possa aderir ao exercício e ficar ali no exercício físico, né? Já que é tão benéfico assim. Isso é muito legal, né? Assim, é interessante essa questão, né? Porque às vezes a gente fala assim, o indivíduo não faz exercício porque ele está de preguiça. Né? Só que a gente vai ver, né? Vamos imaginar a rotina, né, de vida diária desses indivíduos, né? Por exemplo, no Brasil, a maioria dos indivíduos, né? E são dados do último censo de diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a faixa etária ali tem entre 45 e 50 anos. Né? Então é uma idade produtiva. Né? 3 vezes na semana, esse indivíduo ele vai ter que parar, né, o que ele faz para poder dialisar. E se ele mora no município, que não é o município onde tem o centro de diálise, porque existem poucos centros de diálise, indivíduos viajam, às vezes, 3, 4 horas para ir fazer a diálise e voltar. Ou seja, aquele dia que ele faz a diálise, ele não consegue fazer mais nada. Né? E o indivíduo que está em hemodiálise, né, ele tem uma oscilação de sintomas, né, que acompanha a oscilação da volemia dele. Né? Então ele fica sempre, ele enche de líquido porque ele não urina, aí ele esvazia, faz a diálise, ele fica assim o tempo inteiro. Né? Então, por exemplo, ele sai da diálise, ele tem as repercussões do próprio tratamento, ele perde eletrólito, então ele tem cansaço muscular, pode ter cãibras, né? E às vezes vai encarar uma viagem, ele não consegue fazer exercício pós-diálise. Quando ele chega para fazer diálise, ele já está com uma volemia maior, então ele está mais hipertenso. Né? Enfim, há uma preocupação maior de fazer o exercício antes dele fazer, no dia que ele faz a diálise, mas antes de fazer. Então, teoricamente, sobra o dia entre as sessões de diálise, que também é o ideal, é recomendado fazer. Só que às vezes é o dia que ele tira para fazer as coisas dele. Né? Que ele vai trabalhar, que ele vai ficar com a família, ou que ele vai resolver, né? O cara não vai pensar em fazer exercício, às vezes. Ele fala, não, exercício... Aí que entra a importância do exercício intradialítico. Com certeza. Você, entre aspas, aproveitar o tempo da diálise para ele exercitar. Né? Então, por isso que ganha importância. Não que seria importante ele fazer no dia. Por isso que é importante, sim, fazer o exercício diariamente, né? Isso aí é bem estabelecido. Só que a gente entende também que o indivíduo, ele não consegue. Ele tem outras coisas para fazer no dia que ele não está fazendo a hemodiálise, né? Então, acaba que é difícil essa prescrição para ele sair, fazer, né? Fazer o exercício. Aí entra a importância de fazer exercício simples, né? De que ele possa fazer em casa. Às vezes fragmentar vários horários do dia, não fazer aquele exercício, 1 hora de exercício em determinado horário. Né? Então, realmente, ele sofre uma série de restrições alimentares. Né? Então, o indivíduo ele já não assim, já sofre uma carga, né? Que o próprio doença, o tratamento traz, que desestimula, né, o indivíduo a fazer o exercício. Então, assim, de fato, o estilo de vida que é adotado quando ele passa a dialisar é um fator também contribuinte para a inatividade. Com certeza. E aí, na verdade, Pedro, aí eu acho que a chave da coisa realmente está em fazer exercício lá no hospital. Porque, como você comentou, o próprio fato, né, e pensando nesses doentes que moram longe, a
a rotina dele já é muito estressante. Só de ter que ir para o hospital já é estressante. Ter que ficar 3, 4 horas é mais estressante ainda. E isso faz com que esse sujeito em outros dias não tenha tempo para fazer atividade física. Então, o que eu imagino? Na pior das hipóteses, ele garante sessões de exercício 3 vezes por semana, né? E ele incorporar essa rotina de exercício, ele ter essa disciplina de saber que é dia de fazer diálise e é dia de fazer atividade física, eu acho que só isso já ajuda muito a ele mudar o estilo de vida dele. Talvez naturalmente ele vai buscar fazer mais atividade física, né, nos outros dias, quando ele vê de fato os benefícios que aquilo está causando para ele, né? Perfeitamente, né? O exercício é hábito. Exato. Né? Como tudo na vida, né? Você comer bem é um hábito, né? Você se alimentar mal também é um hábito. Você ser sedentário é um hábito. Então, quando você começa dentro da diálise, né? Isso a gente vê muito na prática. O indivíduo ele começa a experimentar os benefícios que o exercício traz. Uhum. Nossa, eu já consigo subir uma escada melhor. Eu não estou desequilibrando, né? Meu equilíbrio melhorou. O meu ânimo para sair na rua melhorou, porque eu canso menos. Isso estimula o indivíduo a fazer cada vez mais, né? E fora a saúde mental, né? Fundamental. Exatamente, aí, né? Então, quando ele começa a sair de casa, para ver que ele sabe que ele pode, que ele deve, poxa, eu vou fazer uma caminhada ao final da tarde com meu filho, com minha filha, com a minha esposa, seja lá com quem for, aquilo ali para a saúde mental é fundamental, né? Assim, até a sensação, poxa, eu não tô tão ruim, né? E é muito nítido, as pessoas que fazem exercício físico, né? Tem muitos indivíduos, né? Os mais jovens principalmente, eles mantêm uma rotina de atividade física. E a gente vê nitidamente, né, o benefício que isso traz. Então, é muito interessante. O exercício fala, né? Até falo com os alunos, a gente é quase com a catequese. A gente tem que ir devagarzinho, né? Não ficar emburrado, porque ele vai negar de primeira, porque ele acha que é um absurdo. Né? Aí a equipe médica ajuda, o psicólogo entra junto. Não, vai ser importante. Começa ali com 15 minutinhos, vai doses, né, devagarzinho. Daqui a pouco o cara está fazendo 1 hora de exercício, sem perceber. Né? E briga com a gente quando a gente está de férias. Né? Mas vocês vão parar? O que vai acontecer? Quem é que vai fazer exercício com a gente? É a academia deles ali, né? Exatamente. Ô Pedro, eu vou puxar um assunto aqui. Sim, o canal é o que o exercício tem a ver com isso, né? E eu lembro de uma conversa que a gente teve, você estava começando o seu doutorado. Eu perguntei sobre o exercício que você ia utilizar, qual era o ciclo ergômetro. Eu lembro que eu te perguntei assim, como é que você ia controlar a intensidade? Né? Eu estou pensando em termos práticos. Você já me falou que é percepção subjetiva do esforço. Né? Como é que você pensa isso hoje, com essa experiência? É possível você ter uma outra forma de controle da intensidade? Acho que frequência cardíaca, eu não sei se seria adequado para esse grupo, né? Eu não sei se cadência de pedalada, como é que controlar a progressão da carga desse exercício? Qual que seria, tem como a gente caracterizar a intensidade desse exercício? Fernando, que as diretrizes, né, de treinamento físico, né, os guidelines de treinamento físico que a população trazem, eles colocam basicamente aqueles parâmetros tradicionais. Né, chama muita atenção para a percepção de esforço, né, para a escala de Borg, porque há algumas limitações em termos de frequência cardíaca, né, você mesmo citou, mais de, por exemplo, no nosso cenário aqui, quase 90% dos pacientes fazem uso de beta-bloqueador, né, 80 e poucos por cento de beta-bloqueador. Então acaba que isso é um fator também que restringe, né, você monitorar a frequência cardíaca ali, né, como forma de prescrição, né. Cadência de pedalada, né, então preconiza-se pedalar em torno de 150 e 60 rotações por minuto. Né? Então, manter principalmente ali a cadência entre 50 e 60 e uma potência, uma carga no ciclo ergômetro que leve, né, a uma percepção de esforço, né, seja por dispneia ou por cansaço muscular, entre 2 e 4, e alguns indivíduos chegando a 5. Né, um pouco mais pesado. Aí essa avaliação depende, logicamente, da estratificação de risco do indivíduo. Né? Em termos de progressão, né, também não foge muito do tradicional, não. Né? Você avançar, né, ou o tempo, você escolhe o parâmetro, você começa aumentando o tempo do exercício, né, avançando 5 minutos cada sessão, intercalando com o aumento da carga no ciclo ergômetro, por exemplo. Né? Mas não entra muito em cadência de pedalada. Né? Os guidelines eles são mais fixos, entre 50 e 60, e você vai ali modulando, ajustando a carga do ciclo ergômetro, né, para garantir ali a sensação de esforço, né,
ou, quando possível, a frequência cardíaca, próximo dos parâmetros de 70%, 80% do que é obtido no teste de esforço, mas até o teste de esforço é difícil conseguir nesses indivíduos, né, porque eles são hipertensos, então eles aí barram na contraindicação para fazer o teste ergométrico, né, que é a pressão basal, né, os valores são mais elevados. Então acaba que vai muito pela escala de Borg com ajuste, né, principalmente de potência com cadência de pedalada. Agora, assim, é interessante, inclusive, testar novos protocolos, né? Será que ao avançar a intensidade ser determinada pela cadência, né, teria um estímulo muscular diferente, né, um estímulo diferente, né, e o oscilar, fazer aumentos de velocidade, né, de cadência de pedalada, intercalada com a faixa tradicional. Então, assim, é um campo bem aberto. É um campo bem aberto. Legal. É isso que o Fernando comentou, né, essa questão da progressão. Eu acho que é importante para se avaliar a melhora que o indivíduo tem com a progressão, né, na sua saúde global, mas eu acho que também é importante como um feedback para o cara que começou desmotivado, que é do tipo, mesmo que seja PSE, ele está lá, ele dá 9 na PSE, a nota dele. E aí você mostrar para ele que dentro de um mesmo esforço, que ele conseguiu pedalar mais, por exemplo. Eu acho que isso para o próprio paciente, que começa principalmente com nível, né, de condicionamento muito ruim e que foi resistente a fazer atividade física, muitos podem se sentir muito satisfeitos, né, Pedro? De você falar, olha, semana passada você pedalou X metros ou quilômetros, agora você já pedala 2x, né? Eu acho que isso é legal. A progressão é legal também, como um prêmio, né, para o indivíduo que está ali se esforçando no dia a dia. Isso é muito legal, a gente vê isso na prática, eles começam a se desafiar. Isso é muito legal. Normal, né? Eles começam, né, o ciclo ergômetro, o nosso ciclo ergômetro, vocês viram pela foto, ele é bem simplesinho, mas assim, ele marca ali, por exemplo, a distância, né, uma estimativa da distância. Aí eles perguntam, quanto é que eu pedalei hoje? Quanto foi? Não, hoje foi, sei lá, 500 metros. Amanhã eu quero ir para 600. Né? No início, aquela coisa assim, nossa, 15 minutos pedalando, não vou ter paciência para isso não aguento isso não, né? Aí você vai ali, não, vamos começar com 10, você começa com 10, aí você vai progredindo, daqui a pouco você vai aumentando a cadência da pedalada para chegar naquela faixa ideal. Aí você né, tem que acompanhar o tempo inteiro, né? O indivíduo fazendo exercício, o paciente, e a gente vai conversando, vai batendo lá, que você assusta, deu 40 minutos, tá vendo? Você pedalou 40 minutos. Não, amanhã eu quero pedalar 50. Falei, não, calma aí, vamos. E é interessante que eles começam o que você falou é muito legal, eles começam a se desafiar. Sim. Né? E isso é um estímulo. Tô falando, amanhã nós vamos a 40. Não, amanhã nós vamos a 40 não. Amanhã nós vamos botar 3 quilos no seu pé aqui para ver o que acontece. Você tá ficando doido. Não, você aguenta, vamos lá fazer. Então vamos começar com 1 quilo. Aí já começa a pedalar com a caneleirazinha, né? Pra você mudar o estímulo muscular e tal. É muito legal isso aí, né? Como é que o exercício o hábito vai mudando e eles vão se sentindo estimulados a fazer cada vez mais. A melhorar, né? Assim, quando o papo é bom, né, o tema é interessante, a hora vai voando, né? Mas eu tenho a responsabilidade aqui de direcionar para o encerramento. Mas aí eu queria saber de você, se tem alguma coisa que a gente não te perguntou, uma coisa que você queria acrescentar, que você acha importante, né, deixar registrado aí. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão de um campo aberto, né, dos profissionais de saúde, que dá aí uma possibilidade de atuação, de pesquisa, de atuação profissional, mas ficou alguma coisa que faltou a falar aí? Não, na verdade, igual vocês falaram, né? Se deixar aqui, a gente vai aí conversando, né, sobre exercício, né? Mas acho assim, que eu acho mais importante a gente mesmo chamar atenção para a importância, para o cenário da doença, a importância do exercício físico. E uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, a importância da equipe multiprofissional, né? O exercício físico envolve, especialmente nessa população, uma equipe multiprofissional. A gente precisa de profissionais dentro das suas áreas, dentro das suas habilidades, né, das suas competências, trabalhando em prol, né? Porque não adianta só o profissional entrar com exercício se o tratamento clínico dele não acompanhar, se o nutricionista às vezes tem que fazer um ajuste, se o psicólogo também não entrar, porque às vezes ele não quer fazer o exercício por um problema emocional. O psicólogo vai ajudar a resolver, vai ajudar a incentivar. Então, assim, eu acho que é muito importante o trabalho multiprofissional, é um campo aberto, que a gente vê que quando a equipe multiprofissional compra a ideia, o resultado é muito legal. Graças a Deus aqui a gente tem uma equipe que o que a gente propôs, né, em termos de intervenção para melhorar, a equipe compra a ideia, né, participa com sugestões, né? A equipe, eu falo, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o nutricionista, é o psicólogo, sabe?
Então a gente tem uma equipe aqui que realmente compra a ideia, que estimula os indivíduos a fazer, as pessoas o exercício. Então, eu acho que o principal é isso. O cenário, a gente chamar a atenção, né, que é uma população que precisa do exercício, que a gente precisa entender o cenário da doença e a importância da gente atuar com o exercício físico e a importância da equipe multiprofissional, né, nessa abordagem aí para essa população. Bacana. Alguma coisa, Fabrício? Não, bom, teria várias, mas vamos lá, vamos finalizando para não empolgar. Tá. Então, Pedro, a gente aqui já é uma tradição aqui no canal que a gente solicitar assim, do convidado algumas dicas culturais. Pode estar relacionado com o tema principal ou não. Aí se você quiser deixar para a gente uma música, um livro, um filme, alguma coisa para a gente agradece aí. Tem um filme que eu acho muito interessante, né, que eu gosto de citá-lo como exemplo, né, e ter começado a trabalhar, inclusive, isso com os alunos, que ele não é sobre doença renal, né, ele está dentro da doença cardiovascular, dentro do cenário da doença cardiovascular, que é o filme Eu, Daniel Blake. É um filme muito interessante, que ele tem um apelo muito grande para essa mudança na vida social do indivíduo que a doença cardiovascular gera. Né? Então, é um livro que eu acho que vale a pena para quem trabalha, né, com um cenário dentro da doença cardiovascular. Vamos botar o filme trata de uma condição específica, né, mas não estou querendo dar um spoiler muito grande do filme não, né, para cativar o pessoal. Vale a pena, eu assisti esse filme, ele é sensacional. Mas ele trata a doença numa situação específica, mas que ele bota o cenário de uma condição crônica na vida de uma pessoa, que isso afeta a profissão, como o papel dele como cidadão, né, como é que fica. Eu acho que é uma recomendação, né, é uma sugestão para o pessoal. Excelente sugestão. Esse sugestão. filme é muito legal, eu reafirmo aí a dica, né? Mostra até a dificuldade da relação dele com acesso aos serviços de assistência, serviço de saúde. É um filme excelente dica. Então a gente está chegando aqui ao final, né? Agradecer ao Pedro parabenizar, né, Pedro, pelo seu trabalho, assim, muito bacana. A gente vê que você faz uma diferença muito grande. Tá lá, pesquisa, coisas de pesquisa de ponta, mas tem um pé lá, né? Tá dentro do hospital mesmo, trabalhando com esse público. Parabenizar e agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento e a possibilidade de compartilhar isso com a gente, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço aí, é sempre um prazer, né, conversar com vocês e ainda mais falar sobre exercício, então estarei à disposição, sempre. Maravilha. Pedro, obrigado, viu? Mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu não tinha dúvida que ia ser espetacular e, assim, espero em breve, né? Quando a gente resolveu começar a trabalhar junto, veio a pandemia, né? Estávamos lá com o projeto lá, né, da academia lá, e tudo foi interrompido, né? Mas eu espero aí que a gente consiga retomar aí esses projetos, né, que nos aguardam aí no futuro. Se Deus quiser. Isso aí. Com certeza. Valeu, Pedro. Valeu, muito obrigado, Pedro. Viu? Um abraço. Obrigado a você, gente. Até mais. Tamo aí. Então, Fabrício, chegamos ao final aí de mais de um programa do canal O que o Exercício Tem a Ver com Isso, né? Foi uma entrevista muito, muito, muito legal. Eu gostei muito, aprendi muito. Espero que o pessoal também todos tenham gostado de compartilhar esse conhecimento do Pedro, né? Então, reforçar aqui mais uma vez, né? Aquele joinha lá e curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar as notificações para aumentar o engajamento e para que esse vídeo atinja um maior número de pessoas. Isso aí. O Fernando, foi espetacular também, achei sensacional. Eu estou começando a achar que vai ser difícil a gente achar tema que o exercício não tem a ver. Né? Porque sempre tem uma lógica ali envolvida com esse fascinante mundo aí que é a ciência do exercício físico. E pedir também, né, o pessoal para deixar comentários, né, sugerir temas, né? Já teve tema aqui que a gente trouxe, que foi inclusive a pedido de sugestão, né, do pessoal aí. Então, assim, a gente aguarda que vocês deem as suas sugestões, tá bom? Valeu demais, valeu, Fernando. Valeu, pessoal, até mais, tamo junto. Valeu.